Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós estamos estudando a lição de jovens da CPAD desse quarto trimestre de 2021, que traz por tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E a lição de hoje é a lição de número 3. Que vem trazendo por título o arrebatamento da igreja. Os objetivos desta lição é, primeiro, explicar o que é quando se expõe o arrebatamento. Segundo, evidenciar que o arrebatamento da igreja para os crentes e compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. Então, o texto do dia, ou o texto áureo diz: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." João capítulo 14, versículo 3. A verdade prática ou a síntese diz: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo da última hora. Ou seja, nós temos que estar vivendo o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, nessa perspectiva, aguardando essa volta gloriosa. É como, por exemplo, você compra uma passagem, então você não vai confiando de que o avião ou o ônibus no qual você adquiriu a passagem vai ficar lá na rodoviária esperando a hora que você vai chegar. É o contrário. O ônibus tem um horário para sair, o avião tem um horário para decolar. Então você precisa chegar antes para que passe por todos os procedimentos necessários para que você possa embarcar. Então, da mesma forma, é a vinda de Jesus. Você não pode ser um cristão relaxado e fazer como aquelas 5 virgens imprudentes, no caso, né? Que acharam que por estar vestidas e ter azeite nas lamparinas e a lamparina acesa era suficiente. Eles esqueceram ali de um detalhe, que era a reserva. Então, quando chegou a hora de embarcar ou de entrar na festa, elas perceberam que as suas lamparinas estavam se apagando e aí queriam que as companheiras cedessem do seu azeite para que elas pudessem entrar. E aí qual foi a resposta? Olha, o que nós temos aqui é suficiente para nós não podemos dividir. Então é melhor vocês se apressar e correr e comprar aonde vende. E elas o fizeram, mas já não tinham mais jeito. É o que está sendo dito aqui, na verdade prática. Não haverá chance de arrependimento ou para arrependimento ou preparo na última hora. Então você tem que estar preparado hoje e agora. Porque se Jesus vier hoje, se ele vier agora, você precisa estar pronto para subir com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui agora para a leitura, o texto bíblico que está registrado em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 13 a 18, que diz: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." Então nós encontramos aqui o conselho do apóstolo Paulo para os cristãos da sua época e da nossa época e para as outras épocas, se Jesus não voltar até lá. É que nós não precisamos ser ignorantes acerca dos que dormem ou dos que já faleceram. Porque na volta do Senhor Jesus, como ele está explicando, eles ressuscitarão e terão corpos glorificados. E nós, os que estivermos vivos, ou aqueles que estiverem vivos nesta ocasião, serão transformados no piscar de olhos e através e com a ajuda do Espírito Santo, e irão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E ali estarão com o Senhor para sempre. No sermão profético, por exemplo, de Mateus 24, 12, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém, que aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. Nesse mesmo sermão, o mestre também falou a respeito
de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não relatado a nós como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento tão aguardado pelos crentes de todos os tempos será a completude da nossa salvação. Por isso almejamos esse dia, quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. O que é e quando será ou se dará o arrebatamento? O que é? A primeira resposta é: a palavra grega para arrebatamento é harpazo e significa retirada brusca. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da terra, culminando no encontro com Jesus nos ares. Esse é um tema tão importante para os crentes que no Novo Testamento o apóstolo Paulo, desde o começo, as cartas dos capítulos trata a respeito desse assunto. Então, irmãos, aqui conforme registra 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, Paulo está falando sobre esse rapto, ou arrebatamento, ou sequestro. Por quê? Porque vai ser algo muito rápido. O mundo não vai perceber. Vai ser um dia, uma noite normal, uma madrugada normal. Está todo mundo em casa dormindo, se for de noite. Ou se for de dia, todo mundo está correndo de um lado para outro, buscando seus interesses. Pessoas nas fábricas trabalhando. Então é um dia como qualquer um outro. E de repente, o Espírito Santo vai tirar aqueles que são salvos, a igreja do Senhor da terra. Mas vai ser tão rápido que as pessoas não vão perceber. De repente você vai estar conversando com alguém, tratando de algum negócio, de alguma coisa, e o Espírito Santo vai tomar você e aquela pessoa vai ficar atônita sem saber o que aconteceu ou para onde você foi. A menos que ela seja um desviado dos caminhos do Senhor. Aí ela vai entender, meu Senhor da glória, aí vai entrar o desespero. É a volta de Jesus, é o arrebatamento. O irmão fulano, a irmã cicrana desapareceu, sumiu, foi levado e eu fiquei. E aí vai correr para a igreja e vai haver... Aí vai começar um caos. Vai ser um desespero total nesse planeta Terra. Porque esse desaparecimento em massa vai ser global. Não é aqui, um pouquinho aqui, e aqui, lá não acontece, não. Não vai ser global, porque a igreja do Senhor está espalhada na terra. E o Senhor vai juntar o seu povo dos 4 cantos desse planeta. Então vai ser uma grande catástrofe depois. Imagine carro descontrolado, avião sem piloto, sem copiloto. Enfim, irmão, imagine o transtorno, o caos que vai se abater sobre a terra. No momento em que o Senhor Jesus tirar a igreja, os escolhidos daqui. Louvado seja o nome do Senhor. E nessas 2 cartas, 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, Paulo está mostrando que nós fazemos parte dessa igreja e que não devemos nos preocupar. Devemos sim nos preocupar em estar preparados para esse momento glorioso. Mas não devemos fazer como estavam ali os irmãos que estavam preocupados como é que ia acontecer se eles morressem antes. Será que eles seriam tirados da sepultura e os que ficassem vivos seriam transformados? Como é que eles teriam que morrer para poder também subir? Como é que ia se dar isso? Então a resposta nós encontramos aqui, mostrando que é o arrebatamento e como isso vai acontecer. E quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos os que assim procederam foram desmentidos e envergonhados. A palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai. Somente Deus sabe o dia e a hora em que ele vai chamar Jesus e dizer: filho, chegou o momento, vai buscar a tua noiva. Aleluia. Vai buscar a igreja. Ela está preparada e chegou o momento de trazermos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem, marcando o dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, pois isso é mentira. E não é só áudio, não. Algumas literaturas, né? Pode surgir, ou talvez já tenha até surgido, né? Pessoas marcando data, 2000, por exemplo, na virada do século, aí em 2000, disseram que ia acontecer um monte de coisa. Irmãos,
Tem acontecido realmente muitas coisas, sim, mas isso é o que está previsto lá em Mateus 24. São os princípios de dores, são o prenúncio da volta de Jesus. Esses sinais, eles têm que acontecer. Hoje estamos enfrentando pandemia, tem terremoto aí, foi aludido aí até que chegaria um tsunami aqui no Brasil, que atingiria algumas regiões aí do litoral, enfim. E se isso acontecer, não é para nós nos assustarmos e ficar preocupado, apavorado, mas é para sabermos que a palavra de Deus está se cumprindo. Quantas pessoas morreram nessa pandemia, quantos ainda vão morrer e outras que ainda virão até a volta de Jesus, a fome, a peste, a guerra, as revoluções, e tantas coisas estão acontecendo. E Jesus disse, ainda não é o fim, é o princípio de dores, semelhante àquela que está grávida e chega a hora de dar à luz e ela começa a sentir contrações. Mas ainda não é a hora do neném nascer, mas ela vai sentindo aquelas contrações e aquilo vai se intensificando até que chega um momento em que chega a hora, então aquela criança vem ao mundo. Assim também vai acontecer com este planeta, com esta vida de toda a humanidade. Todos passarão por esse processo, crentes e não crentes, mas aquele que perseverar até o fim, o Senhor Jesus diz, esse será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é sobre a questão da trombeta. Aqui está dizendo que a trombeta soará. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia prata é símbolo de redenção. Ela seria utilizada para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. A trombeta deveria também ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar aos israelitas que o Senhor era o Deus deles, que os resgatará da escravidão no Egito. No arrebatamento, melhor dizendo, a trombeta também soará como nos dias de Moisés. O Senhor estará convocando o seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Nesse instante solene de alegria para todos os salvos em Jesus Cristo. Esse vai ser um instante solene de alegria para todos os salvos em Cristo. Então, desde Abel, o justo, qual teve o seu sangue derramado pelo seu irmão Caim, e que a Bíblia diz que até hoje o seu sangue clama, aleluia, até os vivos que estão nesta era, que estão ansiosos e aguardando a volta do Salvador, esses vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Aqueles que já morreram, a terra, o fogo, a água, devolverá os seus corpos que serão glorificados e juntos estaremos na presença do Senhor Jesus, nas nuvens, encontraremos com Ele, iremos para o tribunal de Cristo, aonde ali todos nós receberemos das mãos do Senhor o galardão pelas obras executadas aqui, em prol daquilo que Ele nos comissionou fazer. Ou não, tem pessoas que não vão receber nada porque foram negligentes, mas isso não desqualifica ele da salvação. Ele foi salvo, como diz Paulo, é salvo como que pelo fogo, porque Paulo diz que todas as nossas obras passará pelo fogo. As obras que resistirem ao fogo, como metal, pedras preciosas e ouro, prata, terá do Senhor galardão. Mas aquelas obras que consistem em madeira, palha e feno, virará cinza. Então essas pessoas que não fizeram uma obra digna, eles não receberão nada, mas da mesma forma estarão com o Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja para os crentes. O primeiro ponto diz que é a nossa esperança, e não pode ser diferente, irmão. Se o cristão perder essa esperança, ele perdeu a fé, ele perdeu tudo. Então não resta outra coisa a não ser voltar para o mundo e continuar ou tentar tirar o atraso do tempo que ele não praticou as coisas erradas. Mas se você é um cristão, você não pode, primeiro, perder a fé e, segundo, ter uma firme esperança que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança
é a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sábia, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza da esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão, um homem justo e temente a Deus que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados e, num piscar de olhos, transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Imagine que existem muitas limitações para nós neste plano. São enfermidades, muitas coisas que você tenta fazer e não consegue, porque você tem limites. E quanto mais idoso você vai ficando, quanto mais avançando na idade você vai, mais limitações vão aparecendo. A cabeça ela não envelhece, ou a mente não envelhece. Você pode conversar com uma pessoa aí de 90 anos, que a mente dele está muito bem, se ele não tiver uma doença, um Alzheimer, alguma coisa que tirou ele do ar, se ele for uma pessoa sã, você pode conversar com ele que ele ainda tem desejo de fazer muitas coisas que ele fazia quando tinha 18 anos. E ele tem até disposição para isso, mas o corpo não ajuda, parece que tornou-se um fardo. Você quer fazer, você acha que tem condição de fazer, mas o corpo já não tem mais aquela agilidade que tinha quando você era mais novo. Então, meus amados irmãos, nessa volta do Senhor Jesus, nós vamos receber um corpo glorificado. Não é um novo corpo, um corpo diferente. Mas esse corpo que é mortal, ele vai passar pela imortalidade, ou seja, ele vai ser revestido da imortalidade. O que é corruptível se tornará incorruptível. Então, não pense, como às vezes algumas pessoas imaginam, que você vai ser uma outra pessoa, assim, no sentido de aparência, de jeito e tal. Não. Você vai ser você mesmo. Se você olhou no espelho, você se conhece olhando no espelho, você vai ser dessa forma, só que você vai ter um corpo glorioso, livre das dores, das enfermidades, das limitações. A pessoa que às vezes nunca pôde colocar o pé no chão porque nasceu paralítico com alguma doença, ele não vai ter mais esse problema de comorbidade, ele vai estar perfeito, porque lá no céu não vai ter ninguém com cadeira de roda, não vai ter ninguém de moleta, entendeu? Pessoa que morreu, foi acometido por uma doença severa como câncer, quando ele receber esse corpo glorificado, ele não vai ter mais essa célula cancerígena dentro dele para matar ele depois, porque ele vai viver eternamente. Então isso é importante que nós entendamos, que o Senhor Jesus, ele fez uma obra completa ali no Calvário. Agora compete a nós perseverar, crendo que o Senhor é fiel para fazer muito mais do que nós estamos falando ou pensando, porque Ele é Deus e Ele sabe perfeitamente como vai fazer isto e de que maneira vai ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo ponto, nós vamos estar vendo aqui sobre a chegada repentina do noivo. Em continuidade ao sermão profético, lá de Mateus 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens. O casamento hebreu possuía uma longa celebração que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era inicial, na qual o noivo, em um cortejo, ia ao encontro da noiva. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar e as damas de honra adormeceram. Porém, as prudentes tinham azeite suficiente para manter as suas lamparinas acesas. Sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo e a história narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito, pois só assim conseguiremos aguardar sua volta de forma prudente e produtiva. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. No arrebatamento, igual a parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para o encontro nos ares com a sua noiva, a igreja. Então, todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia glorioso serão levados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos reunidos para sempre com Ele. Então, nessa parábola aqui das virgens, conforme vemos aqui, num trecho desse comentário, existiam 10
5 prudentes e 5 nécias ou imprudentes. Elas se habituaram ou se conformaram com aquela situação. Estavam vestidas adequadamente para esse encontro. Tinham lamparinas com o azeite que simboliza o Espírito Santo, mas não se preocuparam com a reserva. Nós, como cristãos, precisamos estar dentro desse patamar, vestidos com as vestes de salvação, com os pés calçados na preparação do Evangelho. E precisamos estar revestidos do Espírito Santo e termos reservas, buscando o Senhor todos os dias, jejuando e consagrando, porque o noivo tarda. E se ele tardar, nós não venhamos ficar desapercebidos ou começar a transigir com o pecado, porque alguns já estão fazendo isso, né? Como nós vemos aí o apóstolo Pedro reclamando que muitos, alegando, diziam, né? Olha, desde que eu me entendo por gente, estão falando que o Senhor vai voltar. Os meus pais já morreram e a promessa nunca se cumpriu. Onde está, pois, essa promessa? A promessa, irmão, continua de pé. E nós precisamos estar atentos, porque se Jesus não volta coletivamente, como muitas pessoas estão esperando, você irá individualmente ao encontro do Senhor. É por isso da importância de você estar preparado. Porque se a morte vier para você, a morte não vai ser um assombro, um desespero, um pavor, mas ela vai ser o veículo pelo qual você vai adentrar a vida eterna e estar com o Senhor Jesus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos ainda aqui, no terceiro ponto, que vai falar sobre a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. Ou seja, ela não vai poder segurar nenhum daqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus nesse dia. Mas ela vai ter que devolver os corpos. E ao devolver esses corpos, eles passarão por esse processo de metamorfose, onde serão glorificados. Aleluia. E aí continua dizendo aqui, a vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo, e até o mais novo convertido naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha, meu irmão. Então, vamos supor que Jesus está voltando e nesse exato momento, muitos irmãos, aleluia, muitos irmãos estão descendo à sepultura, porque já foram ao encontro do Senhor. Eles nem chegaram lá direito, já vão estar recebendo os seus corpos de volta, agora, incorruptível, glorificado, para estar na presença do Senhor para sempre. O terceiro tópico vem falar sobre aguardando o arrebatamento. Então, a primeira questão é, Jesus virá. E como ele vem, precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Na primeira ocorrerá o arrebatamento da igreja. Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, numa piscadela de olhos, ele arrebatará para si todos os que receberam Jesus Cristo mediante a fé. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação, e dessa vez todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Então isso aqui é muito bom, que a gente venha fixar, melhor dizendo, na nossa mente e no nosso coração. Por quê? Porque existem contradições. Existe muita gente dizendo aí, e nós já tivemos a oportunidade de ver nas lições anteriores, alguns estão esperando Jesus após a grande tribulação, que Jesus não vai vir antes da grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação, e que só no final é que Jesus vai se apresentar, e aí vai levar os seus. Mas não é assim que funciona, tá? E existe aqueles outros que acreditam que Jesus vai vir no começo da grande tribulação, tem aqueles que acreditam que Jesus vai vir no meio da grande tribulação, ou seja, no meio dos 3 anos e meio, enfim, são teses defendidas por teólogos e eles têm isso como regra de fé para eles. Mas nós, cristãos, pentecostais, que temos aceitado Jesus como Salvador, cremos que a igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. O Senhor Jesus virá como está escrito, virá no momento em que o mundo não espera, virá no momento em que tudo está normal, a vida seguindo normalmente como está hoje.
E Jesus voltará e recolherá os seus. E depois dessa grande tribulação, ele vai se apresentar. E aí sim, todos verão o Senhor. Diz que todo olho verá o Senhor. E aí ele vai restaurar o povo de Israel. Vai vencer e destruir o inimigo. Vai aprisionar Satanás. E vai reinar por 1000 anos, junto com a sua igreja glorificada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo ponto vem falar aqui sobre a questão da fidelidade. Permanecer fiel ao Senhor, conforme registra Mateus 24, 45 a 51. Aí Jesus, no seu sermão profético, Jesus se utilizou em uma parábola para ensinar sobre estar vigilante, melhor dizendo, quanto à sua volta. O mestre contou a história de 2 servos, um fiel e prudente e outro mau. O servo mau pensou que o seu senhor demoraria a voltar, então se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar vigilantes e jamais perdermos a sobriedade e a sensatez na nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o nosso Senhor não tardará a voltar e que teremos de prestar contas com Ele das nossas ações. Então, isso aqui fala de cristãos que hoje a gente considera como crente nominal. É aquele cristão que já se habituou aí ao templo, ele canta, ele ora, ele executa algum trabalho na igreja, mas convertido ele não é, porque o coração dele está voltado para as coisas materiais desta vida. Ele está descuidado. Para ele é como se Jesus nunca fosse voltar. E às vezes ele tem essa ideia que tinham naquele tempo de Pedro, de Paulo. Né? Meus avós já morreram, dizendo que Jesus estava voltando. Meus pais também já morreram, dizendo que Jesus estava voltando. E ele não voltou até hoje. Então, não vou me desviar, não vou abandonar Jesus. Eu vou continuar na igreja, mas eu vou interagir aí com as coisas do mundo, vou estar aí transigindo com o pecado, porque afinal de contas, o que é isso? O que é que fazer aquilo não faz nada de mal, não tem problema nenhum, no final Jesus só quer mesmo o coração, e não é bem assim, meu irmão, não é assim. Então preste atenção com a sua vida, seja um crente autêntico, né? Abandone o pecado, porque se você está esperando Jesus coletivamente, de repente Jesus está batendo na porta para te levar individualmente. Você, às vezes, não está sabendo do encontro que o Senhor marcou contigo. Então, é preciso ficar atento, ficar esperto, porque desse encontro você não escapa. Agora, a maneira como você se porta hoje na presença de Deus é que vai fazer a diferença. Se você está se portando diante de Deus como um autêntico cristão, vivendo pela fé e com essa esperança viva de um dia morar no céu com o Senhor, esse encontro acontecendo a qualquer momento, você sabe para onde vai. Agora, se você ficou vivendo uma vida dupla, como aquelas nécia, então nesse caso, meu querido, na hora que chegar o momento do encontro, você já sabe para onde que vai também. Você vai descer para o abismo de sofrimento. Você vai ficar separado de Deus até o dia do julgamento. E naquele dia você vai ser lançado no lago de fogo, junto com o diabo e todos quanto praticaram a mentira e amaram o engano. Então cuidado, porque Deus não quer que você vá para lá. E se você chegar lá é porque você quis. Então o desejo de Deus é que você se arrependa do seu mau caminho, se converta e viva. Porque Deus não tem prazer na morte do homem. E essa morte que eu estou citando aqui não é a morte física, é a morte espiritual. Ok? Então você está avisado. O terceiro e último ponto vem falar sobre utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. Parábola dos 2 servos, das 10 virgens, dos 10 talentos. Jesus conclui o sermão contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiros, talentos para investir. O senhor deu talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperava seu senhor, investiram os talentos que receberam mais. Um deles, entre o talento recebido, escondeu, ou seja, enterrou o talento recebido. Como muitos de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre seus dons e talentos. Seja produtivo e utilize-o enquanto ainda há tempo, porque vai chegar o momento em que você não vai poder fazer nada. E o Senhor não vai aceitar que você venha com uma cara mais lavada do mundo dizer: Senhor, aqui está o que é teu. Eu tive medo,
eu tive medo de negociar, de perder, de causar prejuízo, então para evitar o mal eu escondi, cavei um buraco e enterrei. Então aqui está o que é teu. E ser reprimido. Porque o que o Senhor disse para aquele homem? Tira o talento que ele tem e dá para aquele que tem mais. Porque até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Então cuidado, porque o que é que você tem hoje? Tem a salvação? Você pode perder essa salvação por ser negligente, por estar fazendo coisas erradas que desagradam a Deus. Nós sabemos, irmãos, nas lições anteriores que nós ministramos aqui, que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. Você nem existia e o Senhor já tinha programado a tua eleição. Ele já tinha eleito você para ser um santo, um adorador dele. E o Senhor não volta atrás na sua palavra, mas você se desqualifica para isso. Um exemplo prático que eu costumo usar é o seguinte: você pode comprar uma passagem para ir para qualquer cidade do país. E quando chegar no momento exato de embarcar, de ir para a rodoviária ou para o aeroporto, você pode desistir de ir. Falou, olha, eu tinha que viajar para tal lugar, mas eu não vou. Você liga lá na agência e cancela a passagem, ou se não, deixa por perdido. Falou, não vou, resolvi não ir e não vou. Nesse quesito aqui, irmãos, é diferente. Você se desqualifica quando você deixa de fazer a vontade de Deus, quando você entra pelo mundo do pecado. Você é um eleito? Sim, você foi eleito, você foi escolhido, você foi chamado, mas você abriu mão desta salvação, você não valorizou, você foi como Esaú, você se tornou um profano. Então você vai ser jogado fora, vai ser deixado para trás, porque você não soube valorizar o prêmio, né, da primogenitura que Deus tem te dado. Que ali no caso era a primogenitura. No caso aqui é o dom da salvação. É a salvação que nós alcançamos por Jesus. Então você vai ficar aí na grande tribulação. E nessa grande tribulação, durante esses 7 anos, se você resistir o fogo do calor, ou o calor do fogo, da perseguição, sem negar o nome do Senhor Jesus, aí você, no último dia, você vai ser absorvido, tá? Está escrito isso aí. Mas se você, na dispensação da graça, não está conseguindo ser fiel ao Senhor, se você está transigindo com o pecado e vivendo em adultério e prostituição, espiritualmente falando, irmão, será que você vai resistir o calor do fogo que haverá no período da grande tribulação, quando o inimigo vai estar governando este planeta? É muito difícil. Mas oxalá, irmãos, que você se conserte hoje, e que você coloque em prática aquilo que Deus te deu, e que você granjeie o máximo que você puder, para naquele dia, no encontro com o Senhor nos ares, e lá no tribunal de Cristo, você possa receber das mãos do Senhor o galardão que faz jus ao trabalho que você executou aqui. E assim, nós concluímos esse estudo, ou esta aula, dizendo que as potências sobre o arrebatamento são infalíveis, né? Ou as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras, e deve produzir em nós a expectativa de Cristo, pois ele pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo fale poderosamente no teu coração, te trazendo mais esclarecimento e mais verdades das quais não tivemos condição de passar aqui através desse texto. Você que nos acompanha nesse canal, compartilhe estes vídeos nas suas redes sociais, deixe o seu like, faça os seus comentários, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Vamos aumentar o número de participantes aqui neste canal e juntos vamos evangelizar os povos e as nações, trazendo sempre uma palavra de ensino, uma palavra de exortação, de despertamento para a minha, para a tua, para nossas vidas. E com certeza o nome do Senhor está sendo glorificado. Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.